Será que tem alguma coisa que precisa ser arranjada na nossa vida? Veja bem, é interessante que na nossa casa, quando acontece um acidente do tipo a geladeira quebra, né, a máquina de lavar roupa estraga, qual é a nossa atitude quando é imediata com respeito a isso? Você vai lá e fica contemplando a geladeira, puxa, como é que e agora? Nossa, não vai gelar mais, né? Nós vamos colocar, como é que vai ser? Você não fica nem conjecturando. E às vezes você pode estar até sem um dinheiro, alguma coisa ali, algum recurso, mas você vai dar um jeito de consertar imediatamente a geladeira, de restaurar aquilo. Por quê? Porque aquilo é importante para você, não é mesmo? Aquilo que é importante para você, você agiliza rapidinho. Assim é a vida. E eu quero então me reportar a um texto, palavra de Deus, está no Salmo de número 126. Um salmo muito bonito. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O Salmo 126, ele na verdade é uma oração, e é uma oração de um povo que sofre muito. E este povo estava sofrendo em meio a uma crise tremenda em que eles estavam passando, e diante das dificuldades que eles atravessavam, dificuldades ameaçadoras que vinham sobre o povo. O povo, então, faz o quê? Eles buscam a Deus. E o versículo 4 diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. A fé que aquele pessoal estava tendo lá no passado, não era uma fé que tinha ou que batia no vazio. Eles tinham uma fé muito firme. Não era uma fé tipo uma fé de superstição. Muito menos era uma fé assim superficial. Não era uma fé abstrata. Era uma fé fundamentada principalmente em dois pilares. Primeiro, este povo, eles tinham passado por um evento histórico de libertação profunda. Este é o primeiro. Deus havia libertado o povo do exílio que eles estavam na terra da Babilônia, e quando Deus libertou este povo, este foi o primeiro evento e que está registrado nos versículos de 1 a 3 desse texto que a gente leu. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E o outro é com respeito a uma experiência do dia a dia que aquelas pessoas estavam passando. Era uma experiência do presente da vida deles, do momento em que eles estavam agora vivendo. Eles eram uma comunidade agrícola, eles viviam do campo, e algo que se repetia ali no deserto do Negueb, de ano após ano. Todos os anos acontecia um fenômeno, e eles extraíam da natureza uma lição maravilhosa para a vida deles, e que
eles percebiam a mão provedora de Deus em cada momento, em cada instante do existir deles. No deserto do Negueb, acontecia um fenômeno que os rios de leito seco que lá existem eram cobertos de águas quando choviam nas montanhas. E eles podiam plantar de novo. E aquilo tinha um período muito longo para eles poderem sobreviver. E aí o versículo 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós olhamos isso aqui, meus irmãos, sabe? E o salmista, ele vai trazendo à memória ali tudo aquilo que vai dando esperança para o povo. E essa história é uma história de recordação dos feitos de Deus. O que Deus havia feito, como aquela libertação do povo do cativeiro na terra da Babilônia. Aquilo trazia, quando eles lembravam da ação de Deus, do poder de Deus, da libertação de Deus. E isso trazia para eles fé, ânimo, esperança, vontade de viver. E aí eles diziam assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso a gente está alegre. Eu pergunto nesta noite, quais são as grandes coisas que o Senhor está fazendo na sua vida agora, hoje? E quais são as grandes coisas que você tem como lembrança no seu coração e que Deus está agindo, que você pode dizer assim: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Por isso eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, eu estou muito contente. Aquele cativeiro lá no exílio, onde o povo estava, eram tempos, os piores tempos daquele povo, que eles passaram lá, foram coisas muito horríveis, e o povo hebreu, eles atravessaram um momento de muita angústia, e tudo parecia perdido quando eles estavam lá, parecia que eles nunca mais iam sair daquele lugar. Mas o Senhor veio e interviu sobre eles, e a manifestação do Salvador dos céus, aquelas lágrimas deles se converteram em risos, sorrisos. Eles tinham agora enorme alegria, e o versículo 2 fala sobre isto, quando o povo pode sorrir. Além disso, outra inspiração que aquele povo começou a ter era uma inspiração para orar e trabalhar com muita confiança. E a lição que eles extraíam da vida cotidiana deles é que eles eram, na verdade, ali, como lavradores, eles sabiam muito bem que se eles fizessem a coisa direito, se eles trabalhassem com afinco, eles podiam fazer uma boa colheita. E eles podiam voltar com alegria no coração, porque eles tinham esperança, confiança, fé para trabalhar e para agir. Eles conquistavam as suas questões, aquilo que eles precisavam para o sustento, com muito trabalho. Mas aquele trabalho deles era um trabalho de muito esforço, de muitas lágrimas, de muito suor. Mas eles tinham a certeza que a bênção de Deus estava sobre eles. E eles podiam fazer uma colheita abundante. E aí eles podem dizer que a perseverança deles, eles podiam voltar com os feixes na mão, porque valeu a pena chorar, derramar lágrimas e trabalhar por aquilo que eles acreditavam. Neste texto, meus irmãos, nós temos assim alguns aspectos que eu quero pontuar aqui. 3 aspectos de maneira muito tranquila, simples e rápida. O primeiro aspecto é o aspecto que houve ali uma ação passada. Houve uma ação que foi executada no passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós temos aqui um tempo passado. O pessoal lá estava olhando para as coisas do passado. Quando o Senhor restaurou. É o primeiro aspecto que eu quero pontuar com você nesta noite. Isso quer dizer, houve uma ação no passado da parte de Deus, que veio sobre o povo. Para quê? Para produzir uma circunstância nova no meio do povo.
Assim é que Deus age na nossa vida. Deus vem num momento de, muitas vezes, crise, e no meio dessa crise Ele mostra quem Ele é. Na sua relação com este Deus, Ele diz que você não está sozinho, que Ele está caminhando com você, e que Ele segura pela mão, e porque você acredita, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, porque isto é promessa de Deus. Você não é um ser que anda sozinho neste mundo, você anda com Deus. E quando você tem essa crença de que você anda com Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida, porque isso aconteceu no passado. O passado é importante, meus irmãos, e foi importante para o povo daquela época, porque eles tomavam o passado como uma lição para produzir algo de bom na vida deles, na atualidade deles naquela época. Porque as coisas tinham acontecido, mas eles lembravam e tinham esperança para ir para frente. Isso também deve acontecer conosco. O passado da nossa vida, ele só faz sentido se nós usarmos o passado, as coisas que nós passamos lá, que aconteceram conosco. Se nós usarmos esse passado para promover algo que seja positivo hoje, agora, na nossa vida. As vitórias e as derrotas do passado, eles só vão ter sentido se a gente fizer disto algo que produza um reflexo inovador. Algo que transforme a nossa situação atual. Eu tenho que olhar para o passado e dizer, aquilo do passado que eu passei foi ruim, mas eu aprendi com aquela lição. Aquilo do passado que eu passei foi bom, e eu aprendi com aquela lição, mas hoje eu vou tornar este momento melhor do que aquele momento. Então, o que nós precisamos fazer é entender que o passado tem que fazer alguma diferença no nosso caminho. O Salmo de número 137, nós vemos o povo ali assentado. Se você analisar aquele texto, eles estavam apáticos, porque eles estavam lembrando dos tempos da Babilônia. E a apatia daquele povo lá na terra da Babilônia era uma apatia coletiva. Eles estavam caminhando, estavam entregues completamente, quando eles diziam assim, nós assentávamos e nós chorávamos. Ali eles estavam tomados, dominados por uma nostalgia avassaladora, que tomava conta do coração deles, e eles então estavam vivendo de uma maneira que estavam completamente entregues. E tomados também de uma mágoa profunda no coração. Parecia que algo que não podia ser curável, eles não conseguiam enxergar a solução. E eles falavam assim, felizes, tanto era o contexto do coração, de ódio do coração deles, que eles falavam assim, de pegarem os filhos da Babilônia e esmagarem as suas cabeças. Imagina, uma coisa terrível, um ódio dominante por causa do exílio que eles estavam passando. Muitos, meus irmãos, hoje, estão vivendo assim, né? Olhando para o passado, mas não como fonte de libertação, não como fonte de construção de alguma coisa nova e boa no tempo de hoje. Muitos estão olhando para o passado e tendo no passado e carregando as coisas do passado como uma amargura de alma hoje. E isto é o que nós aprendemos nesta lição deste povo, que viveu há tanto tempo. O passado, ele deve ser um lugar onde a gente olha para ele, mas que a gente produza restauração boa nos dias de hoje. Porque tem gente que vive assim e fala assim, olha, lá nos meus tempos que eram bons, quando eu passei por aquela época sim é que era boa. Olha, aqueles dias, que dias maravilhosos. E tem pessoas que vivem de passado, mas não conseguem viver o presente. Então você sim pode olhar para o passado, saber que foi muito bom, foi excelente, ou quem sabe passou por uma experiência ruim no passado, mas você tem que olhar para o passado, mas dizer, eu estou vivendo hoje.
Então nós devemos aprender com as coisas passadas, a ter as coisas presentes e saber esperar as coisas boas para o futuro. Como que você está vivendo? Alguma coisa do passado que te magoou, está na hora de consertar essas coisas. Porque você não pode carregar essas mágoas do passado no coração. Isso vai te fazer mal. E você precisa entregar isso no altar de Deus. E dizer, Deus, me liberta disso, porque eu não vou viver com isso mais. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser uma pessoa liberta, feliz, livre, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. É o que diz a palavra de Deus. Mas a gente então não aprende só com o restaurou. Nós aprendemos também com o restaura. Uma ação presente, é o segundo ponto que eu quero analisar. Houve uma ação no passado, quando o Senhor restaurou. O povo lembrou do passado, mas eles estavam revigorados porque eles tinham alegria no coração. O riso voltou porque eles lembraram que Deus libertou eles. E Deus nos liberta também das coisas que foram ruins e das coisas que foram boas. Nós lembramos porque foi Deus que agiu, está agindo. O que eu tenho feito então com o restaurou de Deus na minha vida? E ele então vai dizer no versículo 4, o Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Negueb. Então, como nós já dissemos, devemos aprender com o passado, olhar, mas ter uma visão positiva e proporcionar coisas boas, hoje, aqui. E o outro ponto de vista, quando a gente olha para este restaura, agora uma ação do presente, é o seguinte. O passado de glória não é sinal de um presente de vitória, de um presente glorioso. Eles olhavam para o passado, estavam alegres pelas vitórias de ontem. E isto é bom. No entanto, a gente precisa dizer uma coisa. Até quando nós vamos olhar para o passado e viver do passado. Quando eu cheguei em São José dos Campos, e eu vi o reverendo Knight aqui, correndo por aí, fazendo as corridas dele, eu já tinha uma ideia de correr lá. Quando eu estava no Paraná, fazia as minhas corridas lá, mas eu não sabia dessa questão da possibilidade de ir correr numa corrida da São Silvestre. Isso passou a ser para mim um ideal também. Será que eu consigo? Porque eu sou tão velho já. E eu comecei a treinar para correr. E nesses treinamentos eu fui tendo vitórias. E quando chegou na corrida de São Silvestre, o Knight, meu amigo querido aqui, ele falou o seguinte, eu falava sempre, olha, Knight, eu vou correr até quando chegar naquela Brigadeiro Luiz Antônio, porque lá é um morro, né? E lá eu vou fazer o seguinte, eu vou andar. Aí ele falou para mim, não, mas você pode tentar correr até a metade, depois você anda o resto. Eu falei, tá bom. Então, mas eu tinha treinado aqui em São José, em vários morros, e falei, eu vou treinar. E quando eu cheguei na Brigadeiro Luiz Antônio, para subir aquele morro, eu falei, eu vou fazer isso, vou correr até metade e vou andar. Mas eu comecei a correr, e eu percebi que eu estava preparado para terminar aquela prova. E deu certo, né, Nath? Chegamos lá, né? Até que eu levei a faixa de espera feliz para ele. Ele falou, passa lá para mim, que você é alto, você passa. Eu falei, mas só depois que passar a câmera lá, depois eu te entrego de novo essa faixa. E foi assim, né? E foi maravilhoso, foi uma vitória. Mas isso já passou. Foi uma coisa boa. A gente lembra com alegria disso, das pessoas que participaram daquele momento. Mas isso já passou e a gente não pode ficar vivendo daquilo.
Hoje eu tenho que ter outros desafios, outras coisas virão. E quem sabe você está aqui, está pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já fiz isso, eu estou preparado para isso, mas isso não acontece na minha vida. Senhor, como é que vai ser? Será que uma porta vai se abrir para mim? Será que algo vai acontecer e eu vou poder conseguir isso, Senhor? Eu tenho certeza que você pode conseguir. Sabe por quê? Porque você teme um Deus. Um Deus que é poderoso lá no passado, no meio daquele povo, mas é o mesmo Deus que está aqui presente nesta noite, e que está olhando para você e está dizendo, eu posso sim abrir uma porta para você. Eu posso te dar aquilo que você não consegue. Sabe por quê? Porque eu sou o teu Deus. E se eu quiser, eu posso colocar, sim, na sua vida uma bênção que você ainda não experimentou. Então, meus irmãos, o que a gente vai aprendendo é o seguinte, que hoje nós devemos entender que precisamos também ter ações para o revitalizar da nossa vida como igreja. E nós precisamos fazer algumas coisas hoje. Primeiro, entender que é tempo de a gente se colocar na presença de Deus com humildade, de se humilhar na presença de Deus, para que essas coisas comecem também a acontecer no nosso contexto e um avivamento seja produzido dentro dos nossos corações e na vida da igreja como um todo, tocando almas. Uma coisa que Deus ama é uma pessoa que se humilha na presença dele. O Salmo 51 diz sobre isso, que ele gosta de um coração quebrantado, um coração compungido, um coração que se curva na sua presença. Por quê? Porque quem se humilha é exaltado por Deus, mas quem se exalta é humilhado por Deus. A outra coisa é que nós precisamos fazer é entender que a restauração e a colocação de qualquer coisa na nossa vida não vem de você, da sua capacidade, da sua competência. Deus pode ter entregue qualquer competência para você, qualquer capacidade para você, mas é Ele que realiza todas as coisas. Porque isso parte da soberana vontade de Deus e é Deus quem restaura você hoje. É preciso entender também que outro dia eu ouvi uma mensagem aqui sobre a visão dos ossos secos, né, de Ezequiel. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Será que pode levantar esses ossos secos aí que estão todos esparramados nesse deserto? Perguntou para o profeta Deus. E o profeta responde, Senhor, tu o sabes. Quando a gente sabe que Deus pode fazer as coisas, que fez as coisas lá no passado, Ele é o mesmo Deus que pode fazer as coisas bem dentro dessa igreja hoje, aqui e agora. É um Deus que age, não é um Deus morto. É um Deus que está vivo para agir no seu coração. Nós devemos também fazer o seguinte, hoje devemos ter assim, um presente, na nossa vida presente, uma vida intensa de oração, de busca da presença de Deus. Por quê? Porque hoje nós sabemos muito sobre oração. Nós podemos ler os melhores livros sobre oração. Mas a média devocional de muitos líderes não passa de 15 minutos diários na presença de Deus. Houve um pregador do passado chamado Dwight Moody, e ele disse o seguinte, que o problema hoje é que a igreja tem necessidade, não é muito de obreiros, mas o que ele fala que o problema hoje é a falta de obreiros e pessoas que realmente orem a Deus, que levem a oração a sério.
Nós falamos que gostamos de Deus. Todos aqueles que dizem que gostam de Deus, que amam a Deus, que creem em Deus, têm que também saber que quem diz isso tem que gastar tempo de uma vida de oração na presença de Deus. Nós já ouvimos aqui largamente que os auditórios e os cultos na igreja da Coreia estão cheios de pessoas até sentadas pelo chão. Lotados os cultos. E as pessoas chegaram à conclusão e mencionaram isso lá na igreja, os líderes da igreja, eles disseram uma coisa: nós só precisamos de 30% do nosso tempo para administrar a igreja. E usamos 70% do tempo para orar ao Senhor. É por isso que as coisas acontecem. Porque nós estamos muitas vezes tentando fazer as coisas de uma maneira racional, quando essas coisas devem ser processadas de uma maneira espiritual. Quando não é através de um esforço humano, mas é através de um esforço divino, com a manifestação do poder do Espírito Santo, que é derramado sobre a nossa vida e a vida da igreja. Então hoje é tempo de fazermos algo. Não podemos viver de passado. Nós temos que dizer o que vamos fazer hoje? O que é possível fazer hoje? Gostei de ver a igreja abraçando pessoas ontem, e assessorando pessoas, e correndo atrás de pessoas, e dizendo palavras de consolo. Tava muito bonito esta ação da igreja, mas podemos fazer muito mais hoje. Porque não precisamos mais viver do passado. O passado a gente lembra para produzir coisas boas hoje. E finalmente, nós podemos ver uma ação futura. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu quero dizer para você que a colheita você plantou, e a colheita que é feita, ela não é estática, ela é ativa. Ela é de toda hora. Toda hora se pode colher. Um padre convertido chamado Antônio Vieira, ele fez uma colocação certa vez, ele diz assim: a semente não está vingando. E não está vingando é porque não estão vendo vida em quem prega. Certa feita, uma pessoa falou para um amigo: eu estou indo ver um pregador famoso chamado David Whitfield pregar. Esse pregador foi do século XIX e ele, quando pregava, milhares de pessoas se convertiam a Deus. E essa pessoa então falou com ele assim: você está indo ver, mas você acredita? Ele disse: eu não, mas ele acredita. Nós estamos precisando de pessoas que acreditem mais naquilo que estão pregando e anunciando, e quando vêm para buscar a Deus, dizer eu creio em Deus, e essa minha convicção é tão grande que eu vou passar para aquela pessoa e ela vai acreditar também. Sabe por quê? Porque isso está enraizado tão fortemente na minha alma, eu não posso viver sem esse Deus. Eu acredito no que eu prego. Pessoas se convertem quando você prega com crença profunda. Um exegeta famoso, estudioso da palavra de Deus, ele diz que até uma mentira pregada com determinação pode envolver aqueles que ouvem. Pode fazer com que eles acreditem naquela mentira, porque ele acredita na mentira que está pregando. Então, quem semeia Deus na vida dos outros, vai colher bons frutos. E hoje, meus queridos, é preciso lançar a semente. Pessoas estão desoladas, abandonadas. O nosso país
está vivendo momentos difíceis. Os hospitais estão abarrotados de doentes. Pessoas estão solitárias, milhares estão tirando as suas vidas porque não conseguem mais viver. Estão em profunda depressão e querem morrer, mas não querem tirar a vida porque querem se livrar da vida, mas porque não conseguem mais viver. Milhões estão espalhados pelo mundo com uma profunda angústia de alma. E isso tudo só pode ser arrancado quando o poder de Deus invade a alma, e o Espírito Santo vem, e a graça de Deus transforma, e o coração é mudado, e a vida vem, e você pode dizer: eu amo e creio em Deus. E vou viver esse Deus todos os dias da minha vida. No passado, Deus restaurou a nossa vida, vindo a este planeta, morrendo e ressuscitando por nós. Quando ouvimos isto, meus irmãos, nós podemos olhar o seguinte: quando o Senhor restaurou, Ele também produziu uma morte e ressurreição do seu Filho aqui neste mundo. A grande questão é o que nós vamos fazer com o que Ele fez por nós. Ele já fez, mas qual é a minha reação hoje no presente? Tá, Ele morreu por mim, deu a vida por mim. Toma minha alma, Senhor, te pertence a partir de hoje. Eu quero viver a vida com Cristo. Eu te entrego o meu coração. Eu retorno para ti, Senhor, nesta noite. Eu estava afastado do Senhor, mas hoje eu entrego. Eu cometi pecado, mas hoje eu confesso o meu pecado. Eu errei, Senhor, mas agora eu quero restaurar, eu quero renovar a minha vida. Restaura, Senhor, o meu ser, porque é isso que eu quero nesta noite. Deus te abençoe. Deus te guarde.